Salve galera, como é que vocês estão? Demorei para aparecer por aqui dessa vez, né? Mas foi porque eu estava analisando o mercado. Sim, eu passei praticamente uma semana vidrado no gráfico, analisando cuidadosamente qual seria o meu próximo passo. Porque eu confesso para vocês, eu fiquei muito em dúvida. Muito. E eu vou mostrar para vocês o que é que eu estava vendo, qual foi a conclusão que eu cheguei. Inclusive, comprei 3 moedas hoje, poderia ter comprado 5. Só não comprei porque 2 delas eu já comprei na última compra que eu fiz, e foram compras relevantes. Eu não queria passar muito percentual da minha carteira. Então eu acabei comprando 3, vou falar sobre isso também. Bora para o vídeo. Bom, deixa eu diminuir minha cara feia aqui para o gráfico, vamos lá. Por que é que eu estava em dúvida? Primeiramente, Bitcoin. Bateu o olho aqui, a gente já vê sinais de divergência, que são sinais de baixa. Qual a divergência? Preço fazendo topos cada vez mais altos, RSI fazendo topos cada vez mais baixos. Eu comentei no meu último vídeo, e estou comentando nas minhas análises diárias aí no Instagram, nos portais de notícia aí que eu acabo dando entrevista, Infomoney, Money Times, Cointelegraph, que acreditava que o Bitcoin ele tinha 2 topos de curto prazo, 28.800, que é onde a gente está aí nesse exato momento, e a gente já atingiu esse topinho desde o dia 22 de março, estamos testando ele várias vezes, e 31 mil dólares. E eu estava com muita em dúvida se eu iria ou não vender Bitcoin, porque a gente já chegou no primeiro deles. Então eu não sabia se eu vendia agora ou segurava até 31. Eu decidi segurar. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Bom, estamos dando divergência? Aparentemente sim. Será? Vamos olhar direito isso daqui? Primeiro, vamos pegar o movimento que nosso querido Bitcoin fez aqui em fevereiro, certo? Ele fez aqui regiões de topos cada vez mais altas, topos cada vez mais baixos, divergência. E o preço derreteu. A gente teve uma queda muito forte aqui em março, começo de março. Mais de 20%. E para mim, essa foi a queda da divergência. Pô, mas ele continuou subindo fazendo divergência. Não. É aí que tá. Por que o RSI aqui estava tão alto? Por conta dessa paulada que a gente viu no Bitcoin durante janeiro. Durante o mês de janeiro, a gente teve uma pressão compradora tão alta que o RSI chegou em níveis muito altos. Aí a gente viu a divergência e ele passou a cair. Então, para a gente romper esse topo aqui, ia precisar de uma pressão compradora maior do que a gente viu em janeiro. Então, era muito pouco provável que nessa alta de agora a gente rompesse esse topo. Então, para mim, a divergência agora ela não deve ser analisada a partir daqui, mas sim a partir daqui, a partir do último topo. E agora a gente rompeu o último topo, de fato. Aqui, ó, fizemos um topo mais alto que o anterior. E o RSI também. Então, nessa nova alta, o preço está sim convergindo. Não estamos vendo divergência. Você pode até considerar que isso aqui foi uma divergência. Esse leve topinho aqui, ó, esse topinho aqui mais alto, enquanto no RSI ele foi mais baixo. Sim. Porém, ele ainda não deixou nenhum sinal vendedor. Ah, mas esse doji aqui, pô, não tem nem volume. Então, o que eu imagino? Que o Bitcoin ele pode subir um pouco mais, pode continuar fazendo topos cada vez mais altos. O RSI ele possivelmente vai continuar baixo. E aí aqui a gente vai ver a divergência. Para a gente vender lá em 31. Essa é uma análise.
Isso pode acontecer? Pode. Assim como eu posso estar errado e de fato a divergência for essa daqui. De fato a gente tem a divergência aqui. Ele já está em um alvo, né? Ele está aqui no primeiro alvo de Fibonacci dessa pernada toda. Vou até traçar isso aqui de novo para vocês. Aqui, ó. Pegar a expansão de Fibonacci, pegar o fundo, pegar o topo, jogar lá para cima. A gente vê que, deixa eu pintar de amarelo aqui para não confundir. A gente vê que ele está aqui no primeiro alvo. Pode ser que aqui seja o topo dupla divergência e passe a cair. E eu fiquei muito confuso nos últimos dias analisando isso. E é por isso que eu não tomei nenhuma iniciativa no Bitcoin por hora. Eu ainda não vendi a posição comprada que eu estou em Bitcoin. Por conta disso, eu vou esperar por um sinal mais claro. Se ele pode ser que deixe sinal que hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo 10 horas da noite. Pode ser que amanhã isso aqui vire uma estrela cadente com baita volume e eu vou vender. Mas por hora eu não sou vendedor. Muito pelo contrário. Eu estava pensando em me expor mais para surfar essa altinha. Essa altinha aqui. Só que ao invés de fazer isso, eu fui olhar um outro gráfico. O gráfico de dominância do Bitcoin. E no gráfico de dominância do Bitcoin, a gente está em níveis muito altos. O gráfico de dominância do Bitcoin já faz muito tempo que ele respeita essa consolidação. Onde a dominância chega lá próximo de 50%, cai até próximo de 40%. 50, 40, 50, 40, 50, 40. Novamente, ele está próximo aqui de 50%. Então, eu acredito que esse gráfico ele pode cair nos próximos dias. Ou seja, que o Bitcoin perca valor perante as altcoins. Então, eu passei a pensar, pô, é mais interessante então, já que eu quero surfar mais uma altinha, ao invés de eu olhar para o Bitcoin, que tem esse pouco espaço e já num Bitcoin cansado, eu olhar para altcoins. E aí o jogo virou. Vamos para Ethereum? Pô, esse gráfico de Ethereum muito parecido com o Bitcoin. Pô, confusão continua. E aí, o que fazer? Avalanche não tá muito bonito. Aqui, ó, tá no meio das médias. Média de 50, média de 20. Polkadot, média de 50, média de 20. Link no meio das médias aqui, consolidação total. E aí que veio o meu insight. Eu vou mudar o time frame. Se eu tô confuso no gráfico diário, isso fica a dica para vocês. Se vocês estão muito confusos em um time frame, aumente ele. Geralmente em time frames maiores, a sua visão fica mais clara. E foi isso que eu fiz, eu mudei para o semanal. Então eu parei de enxergar agora no curtíssimo prazo. Eu vou arriscar um movimento de queda, já mostro isso aí para vocês no gráfico, no semanal, mas eu aumentei meu campo de visão. Por exemplo, Ethereum. O que eu estou enxergando aqui no gráfico semanal? Olha que coisa linda. Isso aqui não é um pivô de alta. Pontos que eu gosto de se observar no pivô de alta. Para mim, o pivô de alta ele tem que ter 2 pontos com alto volume. Tá? Retração de Fibonacci aqui, ó. Pegar o fundo, o topo. Quais são os 2 pontos? Quando o preço chega próximo de 50%, aqui tem que ter um volume alto. E quando ele rompe o topo anterior, aqui tem que ter um volume alto. E dá uma olhada nos 2 volumes mais altos aqui, ó. Aqui e aqui. Foram esses 2 candles. O de pullback, entrou pressão compradora, por isso o volume alto, e o rompimento. Rompimento se confirma com volume. Isso aqui é um claríssimo pivô de alta. E aí ele fez o pullback aqui no topo anterior. Pullback sem volume, importante. Pullback não pode ter volume alto. Ele tem o rompimento tem que ter volume alto, pullback volume baixo. Fez o pullback perfeitamente aqui no topo anterior e tá o caminho livre aqui para continuar subindo. No gráfico semanal. Se a gente diminuir para o gráfico diário, a gente pode ver um ruído. Que ruído é esse? Do preço voltar, fazer um recuo para daí subir. Não me importa, porque agora eu vou olhar para o gráfico semanal. Essas compras que eu fiz agora são de gráfico semanal. Falei que eu comprei Link, Ave e Solana. Link, olha o gráfico semanal da Link.
movimento de alta, pullback na retração, aumento de volume. Eu acho que ele vai lá testar topo anterior. AVE, movimento de alta, pullback, aumento de volume. Acho que vai lá testar o topo anterior. Solana, mesma coisa. A Ethereum, já expliquei aqui o movimento da Ethereum, já rompeu, a Ethereum já está um pouco mais avançado. Mas por que eu não comprei Ethereum? Porque eu já estou lotado de Ethereum. Aqui, ó, se tiver alocação da carteira sem enganação, ó, Ethereum, aqui, ó, 13,77%, estou com $3.400 em Ethereum, já era minha segunda maior posição. Por que eu não comprei Avalanche e Polkadot, que estão muito lindos? Mesma coisa, movimento de alta, pullback, aumento de volume na retração. Polkadot, mesma coisa, porque a gente já comprou da última vez, então já tenho bastante Avalanche e Polkadot. Aqui, ó, Avalanche e Polkadot é minha terceira e quarta maior posição. Por isso que eu optei por comprar Link, AVE e Solana, tá? Aqui, ó, as compras que eu fiz, eu comprei $300 de cada uma. Qual que é essa aqui? Aqui, ó, AVE, acabei de comprar aqui, ó, 9,35. 3,89 AVE, que dá $300. Link, mesma coisa. Tá aqui, ó, já fiz as compras, ó, 9,35, 40 links. E a qual que outra eu comprei? E a Solana, tá? É por isso que eu me expus a altcoins agora. Acredito que elas podem ter mais uma valorizaçãozinha de curto prazo, porém no gráfico semanal, o que isso significa? Que no gráfico diário esse movimento pode demorar um pouco mais, tá? Então deixei nesse momento de observar o gráfico diário, porque eu estava confuso observando o gráfico diário, mudei para o gráfico semanal, ficou muito mais claro para mim essa movimentação, ok? Bitcoin vai chegar até $31.000? Acredito que sim. Pode ser que não? Pode ser que não. Se não chegar, eu vou agir rapidamente e vou vender. Qual o único motivo que me faria vender aqui em 28.800 agora? Um bull trap. Ou seja, o preço tentar romper o topo anterior, falhar e deixar um sinal de reversão, como por exemplo uma estrela cadente com alto volume. Aí eu vendo. Caso contrário, vou segurar até $31.000. Lá eu começo a pensar em venda. Fechou? Queria só passar essa visão para vocês. Essa visão num time frame maior, uma visão semanal, acho que é importante. Fica até a dica para vocês. Se vocês estiverem muito confusos na sua análise, aumenta o time frame. Isso acaba abrindo novas portas. E esse lance também da divergência foi importante passar, tá? Que a gente está tendo a divergência, mas essa queda aqui, ela já precificou essa divergência. Então, se a gente observar somente esses últimos pontos, aqui ó, no gráfico de Ethereum fica até mais fácil a gente observar. Ó, divergência. Aqui. Foi precificada, mais de 20% de queda. E agora aqui, nesse novo movimento, esse rompimento do topo anterior, está convergindo. O RSI também rompeu o topo anterior. Estamos rompendo aqui o topo anterior novamente agora e o RSI também está rompendo. Entendeu? Então, muitas vezes é legal você chegar mais próximo para analisar a divergência também. E não pegar num histórico muito grande, por exemplo, pegar lá de trás, lá de janeiro até agora, tá? Porque a divergência aqui ela já pode ter sido precificada, tá? Esses são os dois principais insights que eu queria passar para vocês hoje e falar também dos ativos que eu comprei. Inclusive já estou ganhando com eles já. Eu comprei 9,6, estava praticamente tudo no 0,0, aí já está 2,34, 2,09. Estou ganhando praticamente 2% em cada um. Beleza? É isso. Se essa análise fizer sentido para você, espero que você faça bom uso dela. Até a próxima, valeu, deixa eu descansar que eu estou cansado hoje.